Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. É um programa destinado a professores que já são formados, mas que ainda não vivem exclusivamente do yoga, mas querem viver. Então, aqui é uma jornada e o episódio de hoje, como é, como entender os obstáculos de uma meditação eficiente para se destacar e se tornar um bom professor de yoga. Eu estou aqui com três equipamentos. Aqui o meu computador que eu gravo para o YouTube, aqui a minha câmera que me leva direto para o Instagram e o meu outro computador que me dá o mapa mental para que a gente siga passo a passo sem perder nada. Bom, o que é? Uma aula para que o professor se destaque. Nós vivemos hoje, você que é professor de yoga, você sabe que hoje não é fácil fazer matrícula de yoga, não é fácil manter alunos dentro da escola, porque ou no espaço que você dá. Então, o professor ele precisa se destacar, né? E aí ele precisa entender, dar boas aulas, que isso eu já suponho que você já faça isso, você que é formado, mas ele precisa de conhecimentos adicionais. E meditação é uma coisa que complementa, quer dizer, meditação está integrada no contexto do yoga. O praticante de yoga se interessa por meditação e quer se desenvolver na meditação. Então, é importante que você tome conta disso. O que não é? Um passo a passo para o aluno que quer evoluir. Eu não vou dar o passo a passo assim, como fazer para que cada aluno se desenvolva, né? É mais uma aula para professores, ok? Bom, benefícios. Aproveitar os benefícios de uma boa meditação. Eu vejo muitos professores de yoga que não fazem um bom trabalho de meditação. Né? Eles fazem bons trabalhos em outros aspectos, mas não em meditação. Né? E para você se tornar um ótimo profissional, sair de um bom profissional para ser um ótimo profissional, você precisa dominar aquelas coisas que são relevantes, que são fundamentais. E a meditação é um elemento muito relevante, faz muita diferença entre um professor de yoga que domina e um que não domina, que não conhece, que não sabe. Então, é, claro que o outro benefício é que se você conhece, se você desenvolveu, se você se aperfeiçoou, você consegue ensinar melhor, você consegue dar dicas para alunos. Às vezes um aluno chega, eu recebo muito isso, está com um problema ali com a meditação, não consegue se desenvolver. Aí o que que você orienta? Se você sabe orientar, eu tive um aluno que fez um curso aí, não foi nem de yoga, meditação, e tinha que meditar 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite, né? E ele sentava para meditar e começava a ficar estressado. Foi bem no primeiro mês, foi medianamente no segundo mês, a partir do terceiro mês, aí quando ele me contou, ele disse, Berti, quando chega próximo da meditação, eu fico ansioso, eu fico estressado, 20 minutos viram uma eternidade, o que que eu estou fazendo? Aí eu orientei, não, você está fazendo disso um problema em vez de fazer uma solução. Você precisa relaxar. Você precisa ir para fazer a técnica de meditação, não com o compromisso de fazer 20 minutos, de fazer 10, de fazer 30. Você tem que seguir outros valores. Orientei, aí ele começou a fazer, dali uns 20, 30 dias, ele me falou, nossa, mudou a minha meditação. Agora eu faço e fico tranquila, sabe? Ainda, claro, não desenvolveu, mas o professor, o professor de yoga, ele precisa dar esse tipo de orientação que o aluno precisa. Você orientou bem o aluno, ele fica com você, né? Então, benefícios, né? Trazer melhores experiências para os seus alunos no quesito meditação. Melhores experiências dando essas dicas pontuais que cada aluno, o que é bom para um aluno, talvez não seja para o outro. O problema que um aluno tem ao fazer a meditação talvez não seja o mesmo que outro aluno tem. Então, você precisa ter esse conhecimento amplo para dar orientações específicas, né? Objeções. Aí o professor diz, mas eu não vou assistir essa live do Best de meditação, porque eu já sei meditar.
né? Talvez meditação é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Talvez você saiba uma teoria. E olhando por outro ângulo, talvez essa maneira de você ver a meditação mude, se não mude tudo, mas talvez mude alguma coisa, né? Então, olhar sobre uma outra perspectiva. Dominar mais, entender melhor, né? Quando o professor de yoga chega a um certo nível, não tem mais novidade. É muito difícil para mim hoje ter uma novidade, algo que eu nunca tenha ouvido falar, né? Algo do meu interesse, do interesse do yoga, que eu nunca tenha ouvido falar, né? Então, depois de um tempo, o professor ele mergulha. Ele já não tem mais novidade, mas ele precisa mergulhar. E ao mergulhar, ele compreende mais profundamente. Ao compreender mais profundamente, ele ensina. Por isso, depois de um tempo, o professor começa a ver conteúdos repetidos. Quantos conteúdos eu já vi de meditação? Infinitos, infinitas maneiras de dizer, sabe? Porque, vez por outra, eu olho um conteúdo de meditação que sempre acrescenta alguma coisa. Então, cada vez que você vê algo novo, você tem uma sacada diferente e cada vez mais profunda. Algo novo, assim, o tema não é novo, mas às vezes o jeito de expor, né? Eu tenho experiências assim, às vezes um assunto que eu já vi 15, 20 vezes, mas não, eu entendo aquele assunto intelectualmente, mas não incorporo. Aí, de repente, na 21ª, na 22ª, na 18ª vez que eu vejo aquele tema, olha só, o que eu não estava entendendo? E aí dá aquele clique, dá aquele salto. Isso a gente tem que fazer para sempre, viu? Então, você que é professor, prepare-se, porque aos poucos você tem menos conteúdos novos, mas aí você tem que aprofundar. Como? Explique um jeito errado de executar esse tema. Fazer apenas exercício de meditação. Uma coisa assim que é uma confusão muito frequente. Muito frequente. E grande número de professores, inclusive professores antigos de yoga, erram nesse aspecto. Que eles fazem exercício de meditação, não fazem não fazem meditação. Qual que é a diferença entre exercício de meditação e a meditação? Então, imagine que você vai fazer um exercício de meditação. Fixe o seu olhar no Om, por exemplo. O Om é um símbolo que a gente ama, né? Quem é do yoga ama o Om. E concentre-se apenas neles. Dependendo do contexto que você está, é só um exercício de meditação. Na verdade, não é nem um exercício de meditação, é um exercício de concentração. Porque você olha para o Om, aí a mente foge, você vai lá e busca, a mente foge, vai lá e busca, a mente foge, e aí você fica nessa idas e vindas que não rende quase nada. Eu estou orientando um aluno meu agora, que ele fazia esses exercícios, e fazia tempos longos, e aí, de repente, a coisa começou a não funcionar, né? Claro, está fazendo só exercício. E aí, um jeito certo, então, já vamos entrar. Explique um jeito certo de fazer esse tema. Criar o ambiente interno favorável à meditação, fazer as etapas prévias. Né? Fazer as etapas prévias. A técnica de quando você quer realmente meditar, se você vai direto para o exercício de meditação, a chance que isso dê bom resultado é muito pequena. Dá muito raramente. E aí, um dia eu li a Iyengar, né? Um livro dele, do Iyengar, ganhei de um grande amigo meu, professor de yoga, dono de uma das escolas grandes aqui de Campinas, né? Ele me deu o livro do Iyengar, né? Deu um presente, eu dei um livro para ele, ele me retribuiu, me deu o livro da Iyengar. E aí o Iyengar, numa certa parte do livro, ele diz o seguinte: algumas pessoas fazem meditação para acalmar a mente, para desestressar, para relaxar, e ele diz assim: a gente precisa desestressar, relaxar a mente para poder meditar. Né? E isso é exatamente a expressão pura da verdade. Para fazer meditação, você precisa criar um ambiente interno favorável à meditação. Aí sim, se você faz desse caminho, você não faz exercício de meditação, porque a meditação é uma jornada. Só para você ter uma ideia, o meu treinamento completo de meditação, eles são 48 aulas teóricas, 48 aulas teóricas, 48 aulas teóricas, né? Claro que tem algumas que são muito mais relevantes que outras, porque em algumas aulas eu abordo temas mais fundamentais. Significa dizer o seguinte, que se você não criar uma estrutura
prévia, que prepare o seu ser, não é só cabeça, coração, alma. Para fazer meditação, você vai fazer exercício de meditação, vai ter rendimento baixo. E quando um aluno mais antigo, mais adiantado, como esse é o meu caso, me diz assim, putz, eu fazia técnicas práticas de meditação de 40, 50 minutos, concentrar, com uma concentração profunda na percepção dele, e agora não estou conseguindo mais. Está começando a ter uns efeitos aqui que não são agradáveis. Eu estou com um problema. E aí, fez as etapas prévias? Não fez. Eu já tinha dado essas orientações, mas às vezes, quando você orienta um aluno, ele não aceita a orientação. E aí, quando ele começa a ter problema, ele vem, aí diz, bom, lembra, né? Temos que fazer aquilo. Reduza o tempo de meditação e amplia o tempo de da mentalização da autoentrega, por exemplo, mas tem uma série de outras etapas prévias que são importantes fazer, ok? Bom, escreva um pequeno passo que você pode dar agora. Se abstrair dos sentidos, não, o sentido não funciona, porque a meditação, nós vamos ver daqui a pouco, ela tem dispersões que vêm de dentro e dispersões que vêm de fora. As dispersões que vêm de fora vêm através dos sentidos. O que eu olho, o cheiro, né, o paladar, os ouvidos. Então, essas dispersões que vêm de fora é muito fácil de você eliminar, porque você senta num quarto escuro, fecha os olhos, você pode tampar os ouvidos, inclusive existe uma técnica de meditação que justamente você tampa os ouvidos, né? Por alguma razão, não dá tempo da gente entrar aqui nessa live, né? Uma boca está fechada, você não sente gosto, o paladar, o odor, você coloca um incenso, perfeito. As dispersões que vêm de fora não incomodam mais. E aí você senta para meditar e a mente escapa. Você senta para meditar e a mente escapa, porque o grande desafio da meditação é reduzir e eliminar as dispersões que vêm de dentro. Mas vamos já, daqui a pouco, falar ali. Então, um pequeno passo que você pode dar hoje. Saber, ter a consciência que você só eliminar as dispersões que vêm de fora não vai adiantar nada. Precisa eliminar as dispersões que vêm de fora? Sim, precisa. Porque quando você estuda o Yoga Sutra de Patanjali, o que Patanjali diz? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. O que é Pratyahara? Abstração dos sentidos. É nesse momento, depois que você desenvolveu Asana, depois que você desenvolveu Pranayama, é que Patanjali orienta para então, agora chegou a vez de tirar as dispersões que vêm de fora. Pratyahara. O próximo passo de Patanjali, Dharana. O que é dharana? Concentração. O que é concentração? Você focar a mente num único ponto. E aí o que acontece? Você vai tirar as dispersões que vêm de dentro. E você veja que Patanjali, ele vai do mais fácil para o mais difícil. Se bem que os dois primeiros passos, yamas e niyamas, não são nada fáceis. Não são nada fáceis, mas são a base. Sem eles, a pessoa não evolui. Mas tirando yama e niyama, o que é mais fácil? Asana. Menos energia, para o bem ou para o mal. Depois, pranayama. Depois, tirar as dispersões que vêm de fora, pratyahara. Depois, tirar as dispersões que vêm de dentro. Então, quando você chega nesse patamar, domina asa, domina pranayama, domina pratyahara, abstração dos sentidos, domina dharana, concentração, o que vem o próximo passo? Meditação, sabe? E aí, você veja como é importante a gente conhecer o Yoga Sutra de Patanjali e trazer para a nossa realidade. Quer dizer, não adianta você ter o conhecimento muito provavelmente os professores que estão me ouvindo conhecem essa escala de Patanjali. Mas será que você já pensou que Pratyahara é tirar as dispersões que vêm de fora e Dharana é tirar as dispersões que vêm de dentro e que Dharana está acima porque é muito mais difícil, não é só pouco mais difícil, é muito mais difícil. Bom, quando eu digo para você que algumas coisas são muito mais difíceis, é para você ter a consciência, porque quando você orienta os seus alunos, você precisa ser honesto. Tem professores que dizem, fazer meditação é fácil. Senta ali 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de manhã, ou à noite, ou de manhã e à noite, e se concentra, isso é fácil. Não é.
Se você der essa orientação para o seu aluno, dizer que essa técnica é uma técnica simples, é uma técnica fácil, ele vai começar a fazer. E quem faz essa jornada desse jeito que eu estou falando aqui, né? Você dá para o cara começa a fazer exercício de meditação, o primeiro mês é fácil, o segundo é mediano, a partir do terceiro mês começa a ficar difícil. E ele diz, ou eu não sei fazer, ou eu sou uma pessoa que tem baixíssimo conhecimento, ou o professor me ensinou errado. O professor me disse que era fácil e não é. Então você tem que dizer para o seu aluno que meditação é uma jornada. É uma jornada que tem que fazer passo a passo, que tem que fazer as etapas prévias, e aí você ensina das etapas prévias. O cara quer. Acho engraçado porque às vezes eu chego ao aluno, diz, eu já faço há 2 meses e ainda não consigo meditar. Aí eu brinco com ele. Não, uma boa meditação, você vai conseguir, com uns 15, 20 anos, você já consegue uma boa meditação. Brincando com ele, mas depois falando a verdade, a meditação é uma jornada longa. É uma jornada que você tem que fazer de maneira correta, de maneira adequada. E começa lá embaixo. E aí eu oriento, né? Vejo o nível que o seu aluno está e começo a orientar. Bom, vamos então para as perguntas. Quais são? E aí, nessa live especificamente, eu queria trazer os obstáculos principais, porque na verdade os obstáculos são muitos à meditação, mas os obstáculos, e daí não daria para falar, imagina, para eu dar um curso completo de meditação, eu faço 48 aulas, né, de aproximadamente 40, 50 minutos, aulas teóricas, mais as aulas práticas. Então, aqui eu vou falar nessa live os 4 principais obstáculos da meditação, para você saber aplicar na sua prática como professor e para você ensinar para os seus alunos. Então, quais são? Obstáculos externos, que vêm dos sentidos, e obstáculos internos, que vêm do emocional, principalmente. Eu já falei disso, só vou falar agora que os obstáculos internos, eles vêm basicamente dos medos e dos desejos, do emocional. Os medos e os desejos. Por isso, quando você lê, por exemplo, Shivananda, né, ele diz assim: para você despertar Kundalini, para você trabalhar Kundalini, você tem que ter um desapego e autoentrega. Né? Mas se você olha Patanjali fala que só a autoentrega, nós já tivemos uma live aqui falando da autoentrega, só a autoentrega leva o praticante a meta do yoga, ao samadhi, a despertar todas as potencialidades e a expansão da consciência possível. Por quê? Porque se eu não tenho um grau razoável de autoentrega e um grau razoável de desapego, eu não tiro as dispersões que vêm de dentro. Dispersões que vêm de dentro. Então, quando eu falei lá em cima, antes de preparar o terreno para a meditação, preparar o ambiente interno para que você consiga meditar, aqui já dá a primeira dica. Você precisa trabalhar desapego e precisa trabalhar autoentrega. Claro que autoentrega e desapego são coisas muito próximas, né? Dependendo do olhar que você tem, você poderia colocar desapego e autoentrega quase que como uma coisa só. Na verdade, a gente distingue teoricamente algumas diferenças, né? Mas desapego e autoentrega é um dos primeiros caminhos relevantes para você preparar o ambiente interno para poder meditar. Então, vamos em diante. Bom, obstáculos externos, ele vem dos sentidos, que é muito fácil, já falei para você lá em cima, então não vou repetir. Você viu que algumas coisas eu adianto na hora da gente fazer a nossa sequência, então quando eu chego numa pergunta que eu já respondi, ou respondi parcialmente, eu só complemento. E internos, né? Que é o grande desafio. O grande desafio da meditação é você eliminar os obstáculos internos. Então, lembre-se, Iyengar, lembre-se, a meditação não é para reduzir a ansiedade, não é para reduzir o estresse, não é para dormir melhor. É dormindo melhor, reduzindo a ansiedade, reduzindo o estresse que você consegue meditar. Ok? Então, agora, se eu fico lá concentrado, sentado, vai melhorar meu sono? Fazendo exercício de meditação? Vai.
Então, o que que acontece? Aquela pessoa que não prepara o ambiente interno e quer meditar, ela consegue, com as técnicas de meditação, avançar um pouco. Então, se ela é muito ansiosa, ela vai reduzir um pouco a ansiedade. Se ela é muito tem o sono muito ruim, vai melhorar um pouco o sono e ela chega num ponto e aí ela estabiliza, não vai mais. Aí ela precisa, se ela quer avançar, ela precisa dar esses passos internos. Então lembra Iyengar, lembra Shivananda, para você desenvolver a meditação, a Kundalini, você precisa de desapego e autoentrega, e lembra Patanjali, né? Só a autoentrega leva à meta. Ou seja, se você quer meditar, porque para você atingir a expansão da consciência, que no yoga nós chamamos de samadhi, você precisa primeiro meditar. Lembra Patanjali? Pratyahara, né? Então vamos lá de baixo. Yama, Niyama, Asana. Pranayama. Pratyahara, abstração do sentido. Tirar as dispersões de fora. Dharana, concentração. Tirar as dispersões que vêm de dentro. Fez isso, você atinge meditação. Meditação, o observador, o objeto observado e o ato de observar se tornam um só. Se eu medito no absoluto e o absoluto somos os mesmos. Quando eu chego nesse ponto, o que que acontece? Explosão de consciência samadhi. Então, para você, não salta, esse caminho não salta. Você tem que fazer a jornada inteira. Né? Você não chega sem passar por Pratyahara, sem passar por Dharana, sem passar por Dhyana, meditação, eu não chego no Samadhi. Né? E sem passar por Pratyahara e Dharana, eu não chego na meditação. Percebe? Então, a jornada tem que ser feita. Por isso que pessoas como a Iyengar fazem aquelas afirmações, Shivananda faz aquela afirmação e Patanjali faz aquelas afirmações. Não é? Então, vamos lá. Quais tipos de obstáculos, distrações existem? Principais erros. Aqui nós não vamos, nessa live, lembra bem, nós não vamos falar sobre essa base, essa estrutura. Como que se faz essa preparação? Nós vamos falar apenas dos 4 principais obstáculos. 4 principais, né? Não quer dizer que eles são muito importantes, eu chamo de principais porque são muito importantes e muita gente erra nesse ponto, mas tem outros obstáculos também bastante relevantes, né? Principais erros. Só técnica não funciona. Só técnica não funciona, é o que eu chamo. Só fazer exercício de meditação não dá resultado. Você melhora um pouquinho e para. Né? E eu cometi esses erros por muitos anos, muitos anos. Você percebe como 41 anos, a hora que eu gravo isso aqui, 41 anos de prática, a gente vai aprendendo por vários anos. Não tinha ninguém que me ensinava. Ninguém me ensinou. O que que eu aprendi? Vai lá, senta, concentra num objeto, né? Numa imagem, num som, etc., aquelas técnicas de meditação que nós professores sabemos, e que vai resolver. E depois de vários anos fazendo, sem obter grandes resultados, aí eu me aprofundei e aí descobri que não funciona. A gente aprende pela dor também. E agora, bom, estou entregando isso de mão beijada para você, né? E é muito frequente, se você conversar com muita gente que já fez meditação, você vai entender que é um ciclo rápido. A pessoa começa a fazer meditação, que faz só exercício de meditação, sem uma orientação mais profunda. Ele começa a fazer exercício de meditação, faz um mês, vai bem, 2 meses, né? O segundo mês já não é tão bom, no terceiro mês já começa a ficar ruim e ele começa a se estressar para fazer meditação. Então, agora, aquelas pessoas que são bem orientadas, sim, daí elas fazem o caminho e vão muito tempo. Essas pessoas que não têm uma boa orientação, elas, em pouco tempo, elas desistem de fazer meditação, e também os resultados são baixos. Precisa de uma boa orientação para ter bons resultados. E uma boa orientação vamos juntamente com o exercício. Não é que você não dá o exercício de meditação para o seu aluno, sabe? É importante fazer o exercício de meditação? Sim, é importante. Mas o erro é fazer só exercício de meditação e achar que isso vai dar resultado. Né? É você começar a criar essa estrutura interna, preparar essa estrutura. Então, se o cara vai fazer 20 minutos de meditação pela manhã, por exemplo, ele faz no início uns 15 minutos desse preparo, né? Desse treinamento que eu chamo de limpeza do emocional.
e os outros 5 minutos ele faz da técnica do exercício de meditação. Bom, segundo é exatamente esse. Segundo grande erro, limpeza do emocional. Uma pessoa que quer meditar precisa limpar o emocional. O que que eu chamo limpar o emocional? É caminhar em direção ao desapego e à autoentrega. Ou por outras palavras, reduzir expressivamente os medos. Reduzir expressivamente os medos e os desejos. E aí, muitas pessoas confundem, mas se eu não tenho desejo, você não tem o desejo de ter uma sala cheia de alunos, de ter muitos alunos? Né? Uma coisa é propósito de vida. Você, professor de yoga, precisa de uma sala cheia de alunos porque você precisa viver do yoga. Por que que você precisa viver do yoga? Porque você ensina uma filosofia que muda pessoas, que transforma vidas. Né? Agora, então, eu posso querer uma sala cheia de alunos, eu, professor de yoga, porque eu tenho desejo de ser o professor de yoga, de ser mestre de yoga. E aí eu quero muita gente. Isso é ego. Isso é um desejo que não é um desejo expressivo, não é um desejo que atrapalha a sua caminhada. Agora, eu posso querer ter muitos alunos para poder me sustentar do yoga e para fazer a minha jornada aqui na Terra ter sentido, para que eu deixe um rastro de luz. Deixar um rastro de luz porque o meu ego é alto? Não, porque o yoga só chegou até nós, atravessou 5.000 anos, porque teve muitos professores, mestres que se dedicaram ao yoga e o yoga passou de geração em geração e chegou em você, vai morrer em você. Não, professor de yoga, você vai levar para outra geração. Você percebe que as motivações são completamente diferentes. Um professor de yoga quer uma sala cheia simplesmente por ego, porque ele quer ser o bom, ele quer ser o mestre, ele quer que as pessoas digam: "Oh, mestre, como você é bom, como você ensina bem". E o outro professor de yoga quer uma sala cheia porque ele precisa levar a filosofia que chegou até ele e ele tem uma gratidão infinita por todos os mestres ancestrais que mantiveram essa tradição viva por mais de 5.000 anos, e ele quer ser mais um elo dessa corrente. A corrente começou com Shiva, veio de geração em geração, de mestre a discípulo, de mestre a discípulo, chegou a você, professor Diogo. E o elo vai acabar aqui? Vai romper aqui? Não, você vai formar o outro elo, você vai formar as pessoas que vão continuar o seu trabalho, que vão continuar defendendo o yoga, levando o yoga a um patamar de dignidade. Você percebe que são coisas diferentes. Então, há uma diferença enorme, fundamental entre desejo, um desejo baseado num ego e uma motivação de você fazer algo que faz a diferença na humanidade, que faz a diferença na filosofia, por exemplo, do yoga. Ok? Então, nessa limpeza do emocional, uma das ferramentas que eu criei é a mentalização da autoentrega, que eu já falei sobre essa mentalização. Eu tive 7 anos de dor, já falei, já contei essa história, não vou repetir, então vou ser muito rápido. E um dos resultados muito produtivos foi essa mentalização da autoentrega. Mas não dá tempo nessa live de eu trabalhar essa ideia. Então, a autoentrega e a importância de conhecer o Yoga Sutra. Olha só, um professor de yoga tem que ter um conhecimento profundo do Yoga Sutra, porque lá Patanjali diz, auto-entrega, você precisa, né? Você precisa do desapego, Patanjali também fala de desapego, de uma maneira mais indireta, mas fala, ok? Então, precisa um professor de yoga para se diferenciar, para ser um professor que realmente não seja um professor mediano, seja um professor extraordinário, precisa conhecer o Yoga Sutra de Patanjali. Você quer viver do yoga, só sendo um professor mediano você não vai viver. Com raras exceções. Você precisa ser um professor diferenciado, de conhecimento profundo. Ah, e tem conhecimento técnico profundo. É suficiente? Também não é suficiente, você precisa de mais coisas, mas sem o conhecimento técnico profundo, você não vai muito longe. Então, fazer essa limpeza do emocional. Fazer essa limpeza do emocional. Reduzir medos expressivamente e reduzir o desejo expressivo. Por que eu falo reduzir? Porque a autoentrega plena é uma coisa muito difícil, né? Acabar, eliminar os medos é uma coisa muito difícil. Então, é uma jornada longa. E os medos e os desejos, reduzir os desejos também é muito difícil.
Então, você precisa reduzir expressivamente medos e desejos. Agora, como que eu reduzo medos? Como que eu reduzo desejos? O yoga tem esse caminho. Tem esse caminho. E aí você começa a perceber a diferença de um professor que ensina asana, que ensina pranayama, que dá uma boa aula, de um professor de filosofia, de yoga, que ensina o indivíduo a transformar vidas. Mas primeiro você precisa ensinar a si mesmo. Sabe? Você ensinar a si mesmo, você aprender. E o yoga ensina. Bom, mas esse também é um caminho longo. Não fazer conexão com valores universais. Esse é um terceiro erro, dos grandes erros aí da meditação, esse é o terceiro. Então, só para repetir. Primeiro erro, fazer só técnica. Segundo erro, não limpar o emocional. Terceiro erro, não fazer conexão com valores universais. Olha só. Por que você deseja meditar? Qual é o sentido? Você quer meditar só para ser um mestre, para o seu ego inflar, para você dizer que medita, que você chegou ao samadhi, que você é bom? Se você tem esse objetivo, você não vai conseguir meditar porque isso é só ego, entendeu? Agora, eu quero meditar porque um ser humano de luz impacta mais positivamente a humanidade. Quanto impactou os grandes mestres? Vamos citar só alguns de yoga. Shiva, né? Patanjali, Shivananda, Hermógenes, De Rose, Iyengar. Só para citar alguns, né? Vivekananda, aí você, Matsyendranath, Gorakshanatha. Quantos? Quanto um ser humano desse impacta a humanidade? Não só no yoga. E você, professor, precisa ser um ser humano desses. Você precisa, o professor de yoga tem que entender que ele precisa desenvolver sabedoria para o ego ficar alto, não para ele fazer a diferença na humanidade. Claro que num contexto, a gente não vai, num contexto mais estrito. Quanto maior o mestre, no sentido de sabedoria, de conhecimento, mais ele impacta. E não só de yoga. Quanto impactou um Martin Luther King? Quanto impactou a humanidade um Gandhi? Sabe? E você, professor, tem que caminhar nessa direção. Sabe? E isso por ego? Não, não é por ego. É porque a humanidade precisa de seres humanos que tenham grande sabedoria, porque esses seres humanos que têm grande sabedoria, eles se espargem, eles iluminam. Por isso que um mestre a gente chama de iluminado. Iluminado por quê? Porque ele ilumina, porque ele irradia luz. Então, você tem que fazer a sua intenção de yoga, a sua intenção de meditação, ela precisa ter conexão com valores universais, valores eternos, valores perenes, né? Então, alguns exemplos de palavras, de frases, de expressões que fazem essa diferença, ó, que dão ideia de valores universais. Fazer a diferença num planeta. Um ser iluminado faz muita diferença, né? Iluminar caminhos, ser uma fonte de luz, né? Ampliar a consciência do planeta. Claro, se você amplia a sua consciência e você tem alunos, você ensina alunos que ampliam a consciência e, por consequência, o planeta, né? Agora, tem que tirar o ego da jogada. Elimina o ego, não. O ego tem que ser educado. Porque, por um lado, você precisa saber que você é importante. Que se você desenvolver sabedoria e você irradiar sua sabedoria, você é importante. Gandhi é importante, foi, né? Madre Teresa foi, Shiva foi muito importante, né? Patanjali foi muito importante e você precisa ser também muito importante. Você precisa, quando você morrer, daqui a pouco, daqui a 100 anos, nós estamos aqui, é importante que você deixe um rastro de luz, né? Então, essas motivações são conexões com valores universais, e aí a meditação facilita. Não, a quarto erro, não integrar a meditação com o propósito de vida. A meditação precisa facilitar o seu propósito de vida. Você já pensou sobre isso, professor de yoga? Qual o seu propósito de vida? Qual é o sentido da sua jornada? Por que que você ensina yoga? Quais os valores subjacentes que motivam você a ensinar yoga? Reduzir a ansiedade, só isso? Reduzir o estresse, só isso das pessoas?
né? Então, você precisa de não vai dar tempo de a gente falar sobre propósito de vida, mas você precisa ter um propósito de vida relevante, significativo, expressivo, e a meditação tem que estar conectada com esse propósito. Então, aqui eu já falei do treinamento completo de meditação, que são 48 aulas teóricas. Percebe que o professor de yoga precisa aprofundar. Perceba, né? O professor de yoga precisa aprofundar para ele poder orientar um aluno, não numa dimensão simples de dar aula de yoga, né, das técnicas do yoga, mas orientar numa dimensão macro. Agora eu vou ter que acelerar porque o nosso tempo está esgotando, eu vou ter que acelerar. As pessoas confundem o que significa isso? Não, as pessoas não confundem o que é meditação, mas não conseguem grandes resultados, evoluem até certo ponto e param. Isso para aquelas pessoas que não estão bem orientadas e que fazem só técnicas. Já falei sobre isso. Por que entender os obstáculos é importante? Se não entender, andará em círculo, não evoluirá, não dominar melhor a meditação e para entender melhor os seus alunos que estão começando. Então, o professor precisa. Já falei sobre isso. Né? Primeiro entender para aplicar sobre si mesmo, aplicando sobre si mesmo, obter bons resultados com a meditação, obtendo bons resultados você orienta melhor os seus alunos, orientou melhor os seus alunos mais felizes ficam mais tempo com você. Qual o maior benefício de vencer obstáculos? Evoluir e poder ensinar com propriedade. É o que eu falei isso. Você precisa ensinar filosofia de yoga, ensinar essa transformação mais profunda e não só ensinar as técnicas, né? Resolver um possível problema, dar uma atenção especial aos seus alunos. Muitos dos seus alunos, mesmo que você não ensine meditação, muitos dos alunos de yoga fazem meditação. E se você consegue orientar, que show! Por que conhecer os obstáculos é importante? Para fidelizar os seus alunos, já falamos sobre isso, né? Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Fazem só técnicas, já falei lá em cima. E você viu que algumas perguntas elas são repetidas, né? Por onde começar? Fazer as etapas prévias. Uma das etapas prévias, que eu chamo a mentalização da autoentrega, a mentalização da autoentrega é uma ferramenta para você caminhar em direção à autoentrega, reduzir medos, reduzir desejos. Por isso, é um bom caminho para você preparar o ambiente para fazer a meditação. Combinado? Você viu que às vezes eu tenho que acelerar aqui, mas isso faz parte. Tá bom? Muito, muito obrigado que você que veio até aqui, professor de yoga. Repare que é muito importante você ter um domínio mais profundo para você realmente fazer a diferença no planeta e para você realmente viver de yoga. Até o nosso próximo encontro.